Nós, então, agradecemos a participação do senhor Aloísio Pereira Neto e também o convido para continuar aqui com a gente no palco. Convido também o nosso moderador para iniciarmos, então, o debate, o senhor Guilherme Crispim, presidente da ABGD, e também o nosso outro palestrante, o senhor Frederico Bosquim, da Noale. Por gentileza. No meio de dois advogados, ou você Eu tô com ou medo. você está protegido ou você está Senti lascado, né? Um dos dois. melhor ficar longe. Eu ouvi um papo desses dois ontem no final do dia, né? Fred falou com a Luiz. E aí, Luiz, vão tomar alguma coisa? Ele falou, vão. De quem? Chama o presidente. Brincadeira, hein? Brincadeira. Tô brincando, hein? Imagina. Tô brincando. Tô brincando. Bom, gente, boa tarde. Tá frio aqui, não tá? Então, vou colocar, vamos ver se a gente esquenta um pouco a energia própria aí, né? Geração própria de energia. Bom debate, hein? Esse tema é interessante. Esse tema eu devo ter dificuldade, ainda bem que eu não fiz direito, porque eu já ouvi 32 vezes e eu sempre em dúvida. Falo, como é que foi a parte mesmo? Eu vou começar pelo Aloysio. Você tocou num ponto que eu acho que é interessante, né? Vários, né? Mas um que é o limbo, né? Tem coisas que ainda não ficaram. E aí eu vou vir aqui até nos meus amigos aqui, né? Que a gente conversa muito, Fred, enfim, né? O pessoal com Zilda também, Zilda Querubim, que é a nossa coordenadora também regulatória na BGD. Meu amigo Sidney, que está lá atrás, também aponta uns temas, né, Sidney? Nós temos pontos que ainda não ficaram definidos, né? Você trouxe alguns, eu posso aqui citar outros. É o caso do calção, né? Da calção dos 2,5% até os 500K e do 1 mega, né? Acima de 505% acima de 1 mega. Como é que você, Luiz, está vendo esses... E aí, Fred, também fica à vontade, tá? Pode deixar. Depois comentar isso daí. Esses pontos, quais os que chamam a atenção para vocês e aonde é que a gente, de repente, consegue, e aí falando um pouco como associação também, como é que a gente consegue ajudar a ANEEL, quem seja, a chegar no que seria o equilibrado disso, né? E quais são esses pontos que vocês entendem que ainda vai haver uma discussão? Na tua visão e depois na tua, Fred. Bom, interessante. Eu queria até aproveitar a oportunidade para falar o seguinte. Um tempo atrás, uma pessoa, engenheiro, renomado e tudo, lá do meu estado, ele dizia assim, olha, muito parecido com o teu começo, quando falou assim, eu não sei como é que o pessoal do direito sempre responde depende. Na engenharia tudo é 2 mais 2 é 4, é tudo muito claro e tudo. E eu, depois, passando o tempo, disse, olha, não é bem assim. Aí eu vou citar um exemplo, que eu acho que é onde a BGD poderia mais ajudar. A questão de fracionamento de usina, pessoal. Certo? Por quê? Porque como é que está hoje e como é que a lei trouxe? Ela diz que se a distribuidora identificar, olha o verbo que ela usa, identificar que está havendo um fracionamento de usina, ela deve ou vetar a conexão ou mandar a pessoa se regularizar. Só que o que é o fracionamento de usina? Não esclarece. Aí o que é que aconteceu no Brasil todo? Cada distribuidora criou suas próprias regras, inclusive algumas mudam a cada 40 dias. Umas precisam dividir o imóvel. Copel, no Paraná, diz que não precisava, por exemplo. Né? Outras dizem que tem que ter cerca viva, outras dizem que tem que ter um muro de 2 metros. E assim vai. Ou seja, a pessoa fica completamente... A Enel Ceará veio com história, uma época, de dizer o seguinte, que o imóvel tinha que ser dividido e a divisão deveria ter sido feita antes de 2015. Eu falei, agora é cartório. Além de tudo, a distribuidora virou cartório. Então, assim, qual é o problema? É porque entrou na subjetividade. Ora, se eu faço 5, 10 usinas para alugar para 5, 10 pessoas diferentes, não é fracionamento, pessoal. Agora, se eu pego, né, uma usina que seria de 300K e faço 6 de 50 para fugir da demanda, para fugir de obra, e alugo para a mesma empresa, aí é fracionamento. É muito simples. Ou seja, só que você entra numa subjetividade, que o mercado de energia não aceita muito. Então, quando veio a lei, ela vem dizendo de novo que não pode fracionar a usina, só que não diz o que é. Então, respondendo objetivamente, a ABGD precisa sugerir, pode, né, sugerir critérios objetivos que sejam indicados para dizer se o fulaninho lá
fracionou ou não fracionou a usina. E mais, que esses critérios sejam nacionais e não de acordo com cada distribuidora. Porque tudo de energia no Brasil, aí a Constituição diz, é federal. Então não é para a distribuidora ficar legislando e dizendo o que é, o que não é, a depender de quem está analisando os nossos projetos. Se a gente conseguir isso, enquanto associação, já é um grande passo, já tira uma pedra grande do nosso sapato. Tá certo? Muito bem, vamos trabalhar nesse tema. É um tema, e a sua subjetividade é que mata, né? O Walter Abreu, que é o nosso diretor regional em Minas Gerais, trabalha muito no norte de Minas, ele estava comentando esses dias que, no caso da CEMIG, no norte de Minas, saiu com uma que era, se você tinha mais de uma UC no mesmo município, já estava sendo considerado fracionamento. Eu fico imaginando, por exemplo, se Fred mora em Minas, 352 imóveis no mesmo município, não vai poder fazer uma UC só, né, Fred? É que assim, ó, aqui que eu entendo, tá? E muitos me criticam por isso. O problema nunca foi a RN 482, nunca. Ela foi uma regra bem escrita que funcionou muito bem durante muito tempo. O problema sempre foi a questão de conexão com o concessionário. Então, o problema estava na 414. E sempre foi esse o problema. Porque é ali que a concessionária tem a arbitrariedade, a gente não tem para quem recorrer. Cada analista tem uma ideia. A concessionária, acho que nem o Aloysio falou, vira o cartório. Então, assim, a exigência de fracionamento de área, por exemplo. Eu vou dar um exemplo do quão surreal é isso. Não existe absolutamente... Eu já desafiei 500 analistas de concessionária. Eu quero que tu me aponte exatamente aonde está escrito que eu sou obrigado a fracionar um terreno. Como é que a concessionária, que é uma prestadora de serviço, ela tem ingerência sobre o meu direito de propriedade? Todo mundo sabe que fracionar terreno tira valor de terreno. Tanto é verdade que o Estatuto da Terra veda o desmembramento de áreas em lotes menores que o módulo rural. Então, a questão é a seguinte. Como é que a concessionária vai me pedir para fracionar alguma coisa que eu sequer legalmente posso fazer? É printar o e-mail e entrar com uma ação de dano moral. A concessionária me faz uma exigência ilegal. Isso é um constrangimento. Então, assim, o que eu tenho insistido muito depois de perder a paciência na conversa? Tem que milindrar a concessionária do ponto de vista da ameaça do processo. É só assim, vai aprender na dor. Não vai aprender por meio de... Não vai aprender pela audiência pública da BGD, não vai ver lá o Celso Russomano gritando feito enlouquecido na Câmara. O deputado brasileiro é tipo, cara, é um animal doméstico, ele tem um cérebro desse tamanho. Então ele não vai entender, a regra é ruim. Então tem que ser por meio da ação judicial. Dá para editar depois? Vou tomar um processo não, aqui. só curiosidade não mesmo. Mas é que assim, ó, a questão é tão simples quanto essa. O tipo de exigência que se faz hoje é tão esdrúxula que eu uso sempre o exemplo. Então quer dizer que se existe uma correlação entre unidade consumidora e matrícula, como é que tu faz fornecimento de energia para um quiosque de praia, meu velho? Existe matrícula em quiosque de praia, banca de revista, e daí o cara não sabe te responder. Daí ele diz assim, é óbvio, meu, porque tu tá errado e eu tô certo. É tão simples quanto isso. Então, aí, tu tem que pegar o analista nesse tipo de ponto onde o cara não consegue defender. Então, assim, isso é um exemplo. A Luiz falou, poderia ter sido decidida a questão do fracionamento? Podia, mas não foi. Se copiou o texto de uma regra para outra. Então, não precisava mudar a 482, porque não se mudou nada. Não se mudou só uma série de questões relacionadas muito à questão de, sei lá, como eu disse, tecnologia, novas formas de trabalho. Mas alguns dos pontos importantes para o mercado ainda não foram endereçados. E isso, na verdade, traz um outro reflexo, que é o mercado vai continuar expandindo de maneira absolutamente exponencial, isso que não vai parar. Então, assim, as concessionárias elas precisam entender que não vai ter como frear esse movimento. Isso aqui já é uma avalanche de projetos entrando. 2, transferência de parecer de acesso, que é um ponto que todo mundo deve estar se perguntando aqui sobre a loucura da transferência de parecer de acesso. 2 coisas, tá? Tu não pode ter uma lei federal proibindo de dispor de um direito que é meu. Agora quer dizer que a concessionária, se ela não consegue operar a troca dos pareceres de acesso porque ela acha que ela está assoberbada de pedidos, desculpa, o problema é dela, não é meu. Eu tenho que dispor do meu direito, que é o meu ativo, que é o meu parecer de acesso. Mas vamos tentar imaginar que se supere essa discussão.
Parecer de acesso, gente, é um documento transitório, de duração de quanto? 120 dias. Aí a lei fala que proíbe a transferência do parecer de acesso. O que tu faz com o parecer de acesso? Vai lá na concessionária e pede para fazer o quê? Assina o CUSD. Né? E depois que tu assinou o CUSD, tu faz o quê lá na concessionária? Troca a titularidade, cara. Então, assim, é umas coisas que não faz sentido nenhum. Vai lá, não pode transferir o parecer de acesso. Aí tem advogado vendendo para montar uma SA para transferir ações lá no livro para fugir da vedação da regra. Nunca confie em advogados, tá? Boa. Só no Aloysio aqui, que ficou quieto aí, Aloysio, está pensativo. Então, assim, gente, o que tu faz? Pega o parecer de acesso, liga para a concessionária e assina o CUSD. Pronto. E depois tu vai lá e troca a titularidade do CUSD. O cara, mas tu não pode, eu não posso transferir o parecer. Mas o CUSD eu posso. Então, tu consegue entender que a lógica de uma esquizofrenia que... Eu vou me acalmar, Guilherme. Tá, E tem que ver com o pessoal da edição também depois. Não deixa eu esquecer isso, não. Um outro tema que eu vou falar que eu gosto muito, mas eu gosto muito é para ouvir de novo para ver se eu entendo. A tal justamente da TUSD, desculpa. Você foi com TUSD, eu fui TUSD G e TUSD D. E aí tem o período ali da mudança, e aí eu tenho escutado aí, por exemplo, que a Light já fez essa revalidação, né? E não aplicou. E pedalou para 2027. Então, eu não sou advogado, então eu vou perguntar para vocês. Bom de não ser advogado também é isso, né? A gente pega... E aí, Aloysio? Bom, E depois como eu disse, em alguns pontos, ela fala o quê? Que a lei tem que ser regulamentada em até 180 dias, não é isso? Que é 7 de julho, agora. Então, qualquer outra coisa, a não ser que haja uma alteração na própria lei, que pode haver, em todos os sentidos. Muito me perguntam isso, né? Pode mudar? Pode. Pode ser que dia 7 de janeiro de 2023 mude a lei e alguma coisa venha esclarecendo tudo. Né? Então, assim, o que eu vejo, pessoal, é que a esquizofrenia, que eu acho que o Frederico usou esse nome, é por conta disso. Você tem, eu vou dar um exemplo. Tem um determinado estado da federação que tem 4 milhões de unidades consumidoras conectadas. Desses 4 milhões, segundo o que me disseram, tirava 50% era de baixa renda, nunca iria conseguir comprar lá seus painéis solares. Aí a gente tinha 2 milhões de unidades consumidoras conectadas. Dessas 2 milhões, só tinha 40 mil conexões em GD. Olha o mercado que se ainda tem para crescer. Sim. E já está essa loucura. Né? Porque, assim, não é muito saudável essa disputa entre GD e distribuidora, quando, na verdade, era para haver uma cooperação e não uma competição. Né? Como eu vi alguém falar, eu não acredito que a GD vai acabar com a distribuidora, até porque a distribuidora sempre vai ter o quê? Os seus clientes cativos. Eu sou obrigado a ser cliente dela. Né? Não é nem opção, eu sou obrigado. Então, não vai acabar nunca. Então, o que eu acho, assim, deu prazo para regulamentar, não ocorreu, qualquer tipo de prejudicado deve buscar os seus meios. Primeiro, através da ANEEL, depois... Eu não gosto muito, sabe, Frederico, pode parecer até contraditório, mas eu não gosto muito de judicializar algumas coisas, porque, primeiro, a nossa justiça lá eu sou do Ceará, a justiça mais lenta do Brasil é a do estado do Ceará. Não é a da Bahia, como muita gente fala, com preconceito, não. Não é. É a do estado do Ceará. Então, quando você trata de energia, e aí não é só no Ceará, os juízes, 99% não sabem nem o que é. Sim. Então, quando você peticiona lá, o cara ele tem uma tendência, não sei se você já percebeu isso, aí pelo que a distribuidora diz, porque parece que a distribuidora tem fé pública. Ou manda painel. Sabe? E não é assim. Aí daí até você esclarecer. Mas chega, Guilherme, num ponto que você tem que dizer para o cliente, olha, vamos judicializar. Não era o que eu queria ver mesmo, era ter o projeto funcionando, você já fazendo o segundo. É assim que a gente cresce. Né? Mas, às vezes, aí judicializa. E vamos ver, aí pede uma multa diária até que se faça isso, contabiliza os prejuízos, né? Porque se eu vou fazer lá a nova TUSD G com em torno de 40% a 60%, né? Me falaram que é 40% a 60% mais, dependendo do estado, mais barato, menos caro, né? Então você está tendo um prejuízo mensal aí de quem criou
quem está pagando a demanda e não deveria estar mais, né, no caso daí. Fred, quer comentar esse tema? Eu tenho mais uma aí, que eu gosto também. Sem polemizar, tá? Mas o Aloysio está certo. Eu concordo contigo, Luiz. Tem muita coisa que a gente não consegue judicializar, tá? Muitos juízes, eles recebem, por exemplo, o juizado especial. Ele recebe a ação e ele declina, porque ele diz que o tema é específico de tratamento na ANEEL. Mas, assim, o que nós temos visto assim, é uma tentativa muito insistente de trabalhar com as concessionárias através do conhecimento da regra, do domínio da regra, do enquadramento do analista dentro da regra, porque existe muita arbitrariedade e, muitas vezes, eu sempre falo, o analista lá ele é tão desconhecedor da regra quanto a própria... Então, ali é meio que dois cegos discutindo sobre uma coisa que ninguém entende. Então, o analista não está treinado, porque o mercado é novo, e porque ele talvez seja novo ali na função. Muitas vezes existe muito erro aqui, gente, de tudo que acontece dentro da concessionária. Então, a concessionária ela não é absolutamente soberana do que ela está fazendo. Tá? Vocês se surpreenderiam muito dos erros nas emissões de pareceres de acesso. Tá? O parecer de acesso está errado, o cálculo dele está errado, a margem de escoamento está errada. Tem muita coisa errada ali dentro, que é feito porque quem é engenheiro aqui, você sabe da dificuldade que é se formar em engenharia. Eu imagino que todo mundo sabe. Agora, tu imagina o cara que está lá do outro lado, do outro lado, lá, tua contraparte dentro da concessionária, ele está fazendo uma prova de engenharia todo dia, talvez 4, 5 provas todo dia para acertar o bendito cálculo. E se tu não souber revisar esse cálculo, isso pode estar errado. Seja no valor do custo de obra, seja na potência que tu vai poder injetar naquele determinado alimentador. Então, tudo precisa ser sempre revisto e tem que ter uma conferência dupla, mas muitas vezes tu só vai vencer pelo diálogo, e pelo argumento e pela construção da solução. Então, também, não é sempre brigar que tu vai achar a solução com a concessionária. Mas, em alguns casos, infelizmente, é inevitável. É inevitável, que algumas posições elas até fogem da lógica. Mas, de novo, aqui, o mercado é muito novo, essa questão da regulamentação de alguns pontos. Existem pontos da lei que não precisam ser regulamentados, porque ele é autoexplicativo. Então, aí ficou aqui num jogo de empurra. Aí a concessionária diz que tem que regulamentar e ela diz... Tem concessionária que chega ao ponto de dizer que a lei não está em vigor. Tá? A lei não está em vigor. Ela só entra em vigor no final dos 12 meses. Aí tu precisa explicar que não é a lei que entra em 12 meses, é o direito. E a questão da TUDG. Em tese, aquilo ali está autoexplicativo. Se a lei está em vigor, está valendo. A associação civil... Eu preciso explicar o que é uma associação civil? Não, está no Código Civil. Não faz diferença mandar crédito para uma cooperativa, a Luiz aqui matou. Não faz diferença mandar crédito para uma cooperativa, para uma associação civil, para quem for. Então, daí aqui, de fato, é uma vontade. Assim, Luiz, tenta entrar com uma associação civil. Não vai conseguir, gente. Não vai conseguir, porque ele nunca viu o documento, ele nem sabe o que é. Então, ele vai dizer, não, tem que esperar. Então, assim, o Brasil é o campeão mundial de perder oportunidades. É um país que inacreditavelmente perde uma oportunidade depois da outra. E aqui era uma chance de resolver um problema e de se trabalhar com um país que tem falta de energia e energia cara. Então, quer dizer que, assim, quanto mais GD eu entro, em tese, eu estou competindo com o gerador de energia. Só que o gerador de energia quer ganhar o dinheiro dele. Então, ele tem o lobby dele para manter a concessionária cativa dele, e a concessionária mantém o consumidor cativo dela. E os contratos são de longo prazo. Então, quer dizer que todo mundo é cativo aqui, ninguém pode sair. E quando a gente aumenta essa geração de energia, a gente está tirando dinheiro do bolso de alguém. E isso é uma grande dificuldade. O setor elétrico brasileiro ele é muito encadeado. E ele vem na lógica de crescimento feito em cima de contratos de muito longo prazo, de geração de muito longo prazo, e que trouxeram a gente até aqui. Então, eu só consigo ter segurança energética e modicidade tarifária se eu tiver contratos de muito longo prazo que garantem um investimento em ativos de grande porte que geram uma quantidade de energia que nos dá segurança. Então, nesses contratos, que a gente chama dos tais contratos legados, a gente não pode mexer. Então, em tese, a gente vai ficar trabalhando na espuminha aqui até, em tese, diminuir essa contratação e as concessionárias entenderem que elas vão ter que comprar menos energia, porque muita energia já é gerada pelo próprio consumidor. Muito bem. Vamos acompanhar. Tenho mais uma.
Meu Deus. Vamos lá, essa é boa também. E eu pergunto só as que eu não sei responder nos grupos. Então, eu aproveitar, né? Você vai ver, eu vou chegar hoje, o cara virou um gênio, está respondendo tudo. Quem tem um sistema? Quem tem um sistema, certo? Sistema antigo. Vamos falar do sistema antigo e sistema novo. Sistema novo é a partir de 23, ok? Tá. Eu tenho um sistema antigo de 10K. Aí fui trabalhar na Noale, fui trabalhar com a Luísa, ganhei um bom dinheiro, porque tem muita coisa para judicializar, não é o que foi o que vocês disseram. Comprei um carro elétrico. Mas comprei um Kid, que é o mais barato. Né? Também não ganhei tanto dinheiro assim. Né? Tá? Aí eu falei, vou aumentar o meu sistema para 20K para o carro. Né? Para não sei quando que vai cair o outro presidente da Petrobras, essa confusão toda e tal. Pronto, eu vou colocar energia solar no carro. Aí eu peguei e eu dobrei o sistema. Aí a minha interpretação que está lá é que metade vai ficar no antigo e metade vai para o novo. Que muda, né? Metade paga 15, depois 15, depois 15. Né? A pergunta para vocês é, vai ser assim? E como é que mede isso? Eu estou perguntando o que me perguntaram. E que eu falei que fiquei sem sinal, não consegui responder e tal. Isso não tem, eu não consigo ver a menor condição de tu ter isso aqui funcionando na prática. Eu pensei em responder isso, mas achei que ia ficar de mau tom, mas eu faço papel aqui de então, louco do debate. Bom, nesse ponto a lei é bastante clara, né? O que está instalado nas regras atuais ficam nas regras atuais. O que for ampliado fica valendo na regra depois da ampliação. Aí essa segunda pergunta eu também faço. Né? Como é que... Porque aí é a parte de engenharia. Não, é a pergunta quem faz sou eu. Eu vou repassar. Advogado, eu vou te falar. A questão, eu não sei como é que isso vai ser medido, né? Uma parte da usina é então, tu vai dobrar o número de linha na fatura para dizer usina nova, usina velha, usina nova, usina velha, usina nova, usina velha. Então, assim, como é que isso vai funcionar? E eu posso falar também que, por exemplo, o lado que bate mais sol é da usina velha, né? E eles jogam mais, não, que isso, não. Muito mais sol do lado de cá. Não, então, isso era um ponto que era para ser simplificado. Essa primeira pergunta, pessoal, fazem muito, tá? E devem fazer para vocês, né? Se eu ampliar, aí a lei é clara, a ampliação na taxação nova, o que estava na taxação antiga, que não existe. Né? Agora, como isso vai ser calculado, aí a distribuidora que vai ter que responder, né? Eu ainda não sou procurador, advogado de uma distribuidora, então não dá para eu estar do lado de lá para ver, mas... a lei é bem clara nesse ponto. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Agora, como vai medir, eu realmente não sei. Bom, na verdade, a gente tem resposta para tudo isso, mas a gente espera por vocês no próximo Fórum GD, onde a gente vai esclarecer parte delas. Boa essa é bem comercial. Tá um blogueiro, né? É isso aí. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Ali tem uma mão levantada. Por favor, acho que dá, né? Nós estamos... Desculpa? Mas é bonito, hein? Fala, Guilherme, de novo. Vai, pode perguntar. Frederico. Fala. Comentaste essa questão da mudança da legislação. Obrigado. Com essa questão da mudança da legislação, abre uma oportunidade na questão das associações jurídicas, vamos focar. Mas, enfim, tu... Na tua fala, comentaste uma parte bem específica que as empresas vão ter que se definir se é a empresa que constrói a usina e faz, ou se é a empresa que cria a plataforma para gerar. Eu queria entender assim, por que tu acha, ou acredito que tem essa divisão, e o que tu imagina de perfil, ou de desafio para cada um dos dois tipos da empresa. Primeiro porque não dá para fazer tudo, né? Quem caça 2 coelhos não pega nenhum. Então, ou tu tem que focar numa coisa. Ou, normalmente o fato é sempre assim. O integrador liga para o Fred e fala, eu tenho aqui, eu estou vendendo sistemas e eu tenho clientes que gostariam de ter uma usina. Então, daí tu vai atrás do cara que acha o dinheiro, tá entendendo? Então, normalmente são 2 polos separados. Então, normalmente o integrador, então, ele ou foca em reunir consumidores e montar sua mini distribuidora de energia através de uma associação civil, que é muito mais barato e muito mais simples, porque tu já está em contato com o cliente. Então, é mais fácil identificar que a ideia dele é consumir energia a um custo mais barato. Então, aqui tu consegue desenvolver um modelo de negócio a um custo menor. Tá? Pega um site, desenvolve uma plataforma, monta uma associação civil, contrata o Fred, faz os contratos e tudo está funcionando. Ou a Luísa também.
A usina já é um pouco mais complicado, porque normalmente tu vai ter, é relativamente comum, e o Aloysio acho que deve receber a mesma coisa. Fred, eu tenho um cliente que quer investir dinheiro e ganhar com uma usina solar. Tá? Ele quer a aposentadoria dele para vender energia solar. Aí tu vai ter dois tipos de investidor. Tu vai ter um investidor meramente financeiro e tu vai ter um investidor estratégico. O meramente financeiro é o cara que quer só botar dinheiro no negócio, quer virar as costas e quer fazer o dinheiro pingar na conta dele. Esse cara vocês não devem atender, porque ele só vai te encher o saco, porque o negócio na cabeça dele é número. E ele não entende a lógica do mercado de energia. E ele não vai conseguir entender que existem particularidades do modelo de negócio que são suscetíveis a uma variação de rentabilidade. O investidor estratégico é um cara que está mais preparado para olhar o negócio, entender o negócio, participar contigo e te ajudar nessa montagem. Então, eu sempre acho interessante tu ter essa clareza de que tipo de investidor é. Tá? Normalmente, o investidor do dinheiro privado ele vai te pedir uma taxa de rentabilidade que é sempre maior, igual ou superior ao custo de oportunidade da Selic do banco. Então, claro que a Selic aumentando e a rentabilidade do banco aumentando, é sempre muito mais desafiador tu montar um modelo de negócios desse, porque tu não faz mágica. Tu não consegue gerar mais energia com o mesmo sistema, apesar da tarifa de energia aumentar, e isso aumenta a rentabilidade, mas também, de uma certa forma, casar todas as variáveis é sempre complicado. Então, assim, gente, o que acontece? Nesse tipo de modelagem de negócio tem que ter sempre um foco. O que tu quer fazer? Tu quer vender sistema, tu quer montar um modelo de negócios, e daí tu tem que falar para o teu investidor duas coisas. Eu não vou te vender uma usina. Eu vou te vender um formato de ganhar dinheiro. Isso aqui é outra coisa. Tu tem que me pagar para montar a usina, e tu tem que pagar alguém para montar o teu modelo de negócio que gere dinheiro. Então, é a mesma coisa tu querer comprar um caminhão para ganhar dinheiro com frete e tu não contratar um motorista, porque tu precisa de alguém para fazer o negócio funcionar. Ou senão, meu jovem, vai lá tu e dirige teu caminhão. Eu só vou te vender o caminhão. Nessa analogia, é importante ter claro o seguinte, o integrador, normalmente, ele se desespera para vender para o investidor, porque ele quer pegar esse negócio de uma vez por todas e fazer o negócio funcionar. E nem sempre isso é interessante para ele, porque tu vai estar trabalhando de graça para o cara para fazer ele ganhar dinheiro. Então, o investidor também tem que sentir a dor de montar um negócio para ele ganhar dinheiro. O desafio disso é sempre assim, normalmente a metodologia que eu uso é sempre um memorando de entendimentos, que é um contrato de compromisso, que normalmente ele reúne as duas partes, e ele fala assim, se até o dia 31 de outubro eu arranjar os consumidores, até o dia 31 de outubro tu tem que me entregar a usina pronta. Então, tu tem dois riscos aqui. Tu tem um cara que tem que assumir um risco de construir uma usina e me entregar ela operando dia 31, e daí isso tem que ser o risco do investidor. E do outro lado, eu vou ter o risco do integrador ou do compartilhador de energia de achar todos os consumidores para assumir aquela usina. E assumir a usina significa pagar pela alocação do ativo. Então, tu tem dois riscos que tu tem que alocar aqui. Tu tem o risco de montar o negócio e achar os consumidores e deixar a plataforma funcionando, do ponto de vista técnico e comercial, inadimplência, contratos, tudo tem que estar organizado, para que na data a gente consiga fazer a troca da chave para poder alugar a usina. E do outro lado, o cara está parado esperando com a usina pronta. Daí tu tem duas coisas. Se eu não tiver consumidores suficientes, eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso para pagar o que falta para o gerador. Se o gerador não me entregar, eu vou fazer o quê com os caboclos que ficaram tudo lá assinando a minha cooperativa? Aí eu queimo o meu negócio. Então, isso aqui, gente, é risco para tudo quanto é lado, mas tu tem que ter, obviamente, contratos bem armados que te permitem executar algumas determinadas garantias. Tá? Mas, assim, isso não é... o pessoal olha muito para isso e acha a coisa muito fácil. Eu acho que a fala do Aloysio antes, que era locação de usinas. Os modelos são muito específicos e muito cheios de particularidades, porque os prazos são muito casados e colados aqui. Então, é particularmente desafiador aqui montar os três mundos aqui, o mundo comercial, o mundo da engenharia e o mundo regulatório. Tudo isso e financeiro, obviamente, porque o dinheiro tem que entrar e sair por algum lugar. Então, aqui é importante ter claro que
O diagrama negocial aquele é bem extenso e bem complexo, tá? Então não é fácil montar isso. Não é contratos que tu acha pela internet, não é educação via Instagram ou TikTok, ou sei lá o que for. Então tu tem que estudar e se aprofundar no tema mesmo. E contratar um advogado experiente. Só isso? Só? Vamos lá. Teu nome? Vitória, eu sou da XS Energia e eu gostaria de fazer uma pergunta que o Aloysio mencionou sobre o direito adquirido do parecer de acesso e condicionado a 120 dias de injeção na rede para micro e 12 meses para mini geração. Mas quando isso envolve obras estruturantes, normalmente de alta tensão, tanto para se eu escolher obras particulares ou da concessionária, esse prazo muda? Na lei não diz isso, né? Não diz que, Vitória, que o prazo mude. Ela traz esse prazo. Esses 2 prazos que você falou, que eu tinha citado aqui, né? Então, a questão do direito adquirido, primeiro, pessoal, só para esclarecer, eu coloquei entre aspas, porque, para a gente, não tem direito adquirido por prazo determinado, né? Ou você tem ou você não tem. Mas aí a gente começou, igual a história da taxação do sol, a chamar de direito adquirido. Então, direito adquirido até 2045. Por isso eu falei assim, Vitória falou e acho que todo mundo fala. A lei diz só esses prazos que eu falei. E já me perguntaram isso, Vitória. Tipo, e se eu tiver algum problema em relação à obra que, na grande maioria, não depende da gente? Depende da distribuidora fazer obras e, muitas vezes, ela não está cumprindo. Eu acredito, aí é uma opinião, tá? Eu acredito que isso aí poderá, entre aspas, a gente abrir um parágrafo único aí, entendeu? E prorrogar esse prazo, né? Porque muitos não estão sendo cumpridos desde já, né? Acabei de receber hoje a notícia que, para renovar uma consulta de acesso, a Coelba demorou 89 dias. Né? Renovar, não era nem a primeira. Então, ela já extrapolou o prazo da primeira e, para renovar, foi quase 2 vezes mais. Então, assim, eu acredito que... porque é importante até isso, pessoal. Vocês têm que ter uma divisão de competência e de responsabilidade. Cuidado com os contratos que vocês fizerem para o consumidor final. Porque o Frederico até falou uma situação muito comum. Está acontecendo agora, o que é? O consumidor final está processando o integrador porque ele não está recebendo o crédito de energia que o integrador prometeu. Aí está chegando a parcela do financiamento do banco e a conta não reduziu. Acho que vocês já devem ter visto isso. Aí ele processa, como o Código de Defesa do Consumidor diz que a responsabilidade é solidária, aí ele processa a distribuidora e quem vendeu os equipamentos para ele. Só que a gente sabe que o integrador não tem culpa em relação a isso. Se a inserção de créditos foi errada, ou, como já aconteceu lá em Fortaleza, dos créditos sumirem de uma conta para outra, simplesmente sumiu. O cara tinha lá 8.000 quilowatts, pum, desapareceu. Sumiu de um mês para o outro. Aí, uma coisa que é relativamente simples de resolver, você tem que ajuizar uma ação, testemunha, não sei o quê, e sabe? Isso desgasta, isso cansa. Então, respondendo, Vitória, eu acho que, é uma opinião, quando houver esse problema de eu não posso injetar créditos ainda, não por culpa minha, mas é porque a obra X da distribuidora ainda não foi finalizada, eu acredito que isso deve ser prorrogado, para a gente não ser penalizado, tá? Isso é uma situação hipotética, né, que a gente está pensando, mas plenamente possível e até provável, né, de acontecer. Mas então, na prática, a pessoa fica pagando multa até isso ser arranjado dentro da concessionária de como isso vai ser seguido? Pagando multa como? Não entendi. Porque depois que passar desses 12 meses, por exemplo, e ainda não foi conectado na rede. O que é a verdade, a lei não diz que paga multa, ela diz que você perde o direito adquirido. Então, vamos pensar logo no extremo. Eu vou ter que ajuizar uma ação para reaver esse direito adquirido, visto que a perda do prazo não foi culpa minha, entendeu? Foi culpa de um terceiro. Perfeito, obrigada. Eu não sei se eu consegui responder, porque realmente a situação é difícil, mas vai ser por aí. Eu já estou, até porque já tocou, eu sei que eu tenho que ir lá para baixo. Eu devo ter adicional de insalubridade, inclusive, né? Aproveitar aqui, né? Sai correndo aqui, vai para lá. E quem gostou da moderação, vai para lá. Por favor, eu peço que vocês, de fato, vão para lá, senão achar que vocês não gostou. Né? E aí, mesmo que não tenha gostado, vá. É uma questão de, pessoal. Só para fechar, e aí tem um ponto que é super importante, que você tocou e você também, a gente modificou isso na BGD. Aliás, por falar da BGD, eu queria agradecer aqui a presença do Aurélio,
nosso conselheiro, diretor de projetos especiais, né, trabalha... O Aldélio foi um dos caras que inventou o sol, né, depois veio com o tema da fotovoltaica, não foi, Aldélio? Estamos com a Joy também aqui, a Joy Iris, que ajuda muito, né, Joy, com diretoria aqui de Santa Catarina, e ajuda a entender muito com o Energies, toda essa nomenclatura que aliás, advogado, esse cara tem uns negócios aqui. Eu tenho uma foto, não vou expor, mas eu tenho uma foto. Está Luísio, está Fred, o pessoal da ANEEL e das distribuidoras num churrasco. Todo mundo de sunga, um negócio combinado. De doido e tal. É tudo combinado. Eles combinam para depois. E queria agradecer também, estava aqui atrás o Sidney também, que é nosso conselheiro. Não adianta você ficar me olhando, pondo pressão para eu poder. Eu vou descer, eu vou. Eu sei, que senão já ligar 18 vezes aqui, eu estou indo. Eu estou conversando com o pessoal aqui, tudo chegado, amigo meu. Eu só queria dar, sobre esse tema de contrato, nós tiramos os contratos da página da BGD. A gente, quando criou, e tudo, tínhamos contratos lá. Como é que faz um contrato? A gente mandava. Foi um erro nosso, foi um erro da BGD, colocar como é que se faz um contrato. Você sabe por quê? Verdade? Verdade? Cada contrato tem sua particularidade. Então, a gente começou a perceber que o que a gente tinha feito, achando que ia ajudar, na verdade, nós começamos a atrapalhar o associado, que mandava um contrato, já está tranquilo, foi a BGD colocou isso lá na página dela. Então, hoje a gente orienta, dizer o seguinte, os pontos que você deve observar, ali tem uma cartilha que o Einar, nosso diretor jurídico, muito bem feito, fez, o Fred apoiou, dizendo, olha, observe esses pontos. Observado esses pontos, busque bons advogados para validar o seu contrato. Então, são esses pontos. Eu estou sob pressão, vou precisar descer. Tenho certeza que todo mundo assim, né? O papo está ótimo. Lá não está frio igual aqui não, né? Tá certo. Gente, obrigado.